Vamos lá gravar mais uma parte da nossa história da Ana. Onde é que isso anda? Onde é que isso anda? Onde é que isso anda? Eu chamo Adriana Soares. Estamos a ler o livro da Adriana Matheus, O Segredo dos Girassóis, a Diana de Anna Golding. Aqui isto está. Mais para a frente. Ok. Vamos lá. Então vamos para a nossa segunda parte do nosso maravilhoso livro. E se alguém a visse, ela se justificava dizendo que fazia aquilo para o bem de todos e das finanças. Se não tivesse vindo de uma família de nobres, eu a consideraria uma cortesã, devido à sua conduta leviana e vulgar. Minha vida naquela casa foi triste, sem sentido. Estava a me transformar em uma pessoa revoltada. Minha luta era comigo mesma. Eu não me poderia transformar naquela pessoa vazia e sem vida que eles queriam que eu fosse. Maria ensinou-me que, quando alguém deixa morrer os sonhos, a vida acaba. Ela dizia que só não sonhava quem não tinha capacidade para realizar, e eu tinha sonhos, e eram muitos. Só não sabia onde eles estavam naquele momento. Nunca frequentei escola, mas estudei em casa. Tive aulas de língua estrangeira, piano e literatura. Minha professora, a senhorita Ludmila Lavenir, era minha única companhia depois de Maria. Tinha mais ou menos 30 anos. Embora apresentasse ser mais jovem, era de origem holandesa e herdou o sobrenome de seu avô paterno, que era francês. E por ter sido criada e educada na França, seu sotaque era encantador. Por muitas vezes desejei que ela tivesse conhecido meu pai antes da minha madrasta. Ela era culta, simpática e divertida. Sua cultura era consequência de muitas de suas viagens pela Europa. Sempre muito elegante, discreta e era muito ponderada ao se dirigir às pessoas. Tinha um tom de voz paciente e educado. Era admirável ver uma mulher muito além do seu século, estamos a falar no século XVIII, conhecedora de várias culturas e mestre em disciplina familiar. Comentavam as más línguas que ela tinha vários amantes e que era uma mulher com ideias muito opostas. Alguns chegaram a dizer que ela não era nada feminina em seu jeito de pensar, mas eram apenas boatos maliciosos. Ela mesma me contou que amou apenas uma pessoa em toda a sua vida e que, por proibição dos pais dela, não puderam se casar, por causa de uma inferioridade financeira. Por isso, ela resolveu seguir em frente como educadora particular de finas senhoritas. Suas histórias eram incríveis. Contou-me que certa vez almoçou com o próprio rei e sentou-se à mesa real como convidada de honra. Não era o tipo de pessoa que desse ouvidos a comentários e mexericos dos outros. Era livre e independente, como eu gostaria de ter sido. Também me contou sobre as damas da corte, para quem já tinha ensinado suas aulas de piano, e sobre os rumores secretos no Palácio Real. Ríamos muito. Senhorita de Lu, era como ela gostava de ser chamada, foi altamente recomendada pela senhorita Carlota Gonzalez, uma governanta amiga de Maria, que trabalhava na mansão do Marquês de Miqueias. Foi uma pena quando meu pai teve de dispensar os seus serviços por causa da nossa situação financeira, que não ia nada bem, de resto. Aprendi por conta própria. Assustei-me quando Maria entrou no meu quarto sem bater, com a bandeja de café. Maria era uma mulher gentil, educadíssima e extremamente respeitável. Podia-se dizer qualquer coisa sobre Maria, menos duvidar de sua conduta inabalável. Era uma mulher de estatura baixa, rechonchuda, como um esparrado de frango. Fazia questão de prender os seus cabelos negros em um coque perfeito. Tinha os olhos grandes e negros, lábios largos, e era muito severa com os seus subalternos. Usava luto constantemente em sinal da memória de minha mãe e ficou muito aborrecida quando meu pai casou novamente, embora nunca se atrevesse a dizer. Nunca se exaltava e constantemente usava de ironia em suas conversas. Acho que herdei a sua maneira de ser.
Ela nunca conseguiu dizer-me não, mas às vezes colocava-me de castigo, o que era pior que levar chineladas. E ali, naquele momento, observando-a de costas, percebi que seu peso, embora não condizente com a sua estatura, dava-lhe um certo charme, porque mantinha uma postura elegante e reta. Devia ter sido muito bela quando era jovem. Por certo, foi desejada entre os homens. A pobre mulher não se casou. Não tinha filhos, passou a vida toda dedicada a mim e ao meu pai. Era filha de espanhóis ciganos. Tinha o estranho costume de prever o futuro através das cartas de tarot. Por várias vezes, às escondidas, abriu o baralho para mim, sempre usando um ritual. Certa vez, quando abriu o tarot para mim, depois de muito fitá-la, começou a chorar. Fiquei sem saber o porquê daquele pranto incessante. Maria abraçou-me e disse: tenho um triste futuro, minha filha. Precisa comer alguma coisa. Abriu janelas e afastou as cortinas de organza de seda cor-de-rosa. Ajeitou a bandeja com o de jejum na mesinha de lanches, que era de cristal e cobre decorado, trazido de Inglaterra por minha mãe. Em seguida, saiu enxugando as lágrimas e dizendo, entre dentes, que os afazeres a esperavam, deixando-me com as respostas ao vento mais uma vez. Sempre tão atenciosa e dedicada, mas muito meticulosa e misteriosa quando se tratava das cartas. Detalhei a mesinha novamente, naquele momento nostálgico da minha vida, e lembrei-me de meu pai, que certa vez contou-me que minha mãe ficava horas a escrever as suas receitas e os seus poemas ali. Ela dizia que ela era cheia de mistérios. Interrompi novamente meus pensamentos, pois a copeira entrou, trazendo uma ânfora com água morna e colocando-a na bacia de porcelana chinesa. Não vai comer, menina? Perguntou a copeira. Daqui a pouco, estou meio sem fome agora. Ela saiu fazendo-me ameaças de que se eu não comesse tudo, chamaria o doutor. Só de pensar sentia arrepios. Ele era um velhote horrível, com cara de louco. Fumava um charuto fedorento, o seu cheiro pessoal dava-me náuseas. Sua barriga salientava-se por cima daquela roupa encardida, que já não via água há séculos. Sem contar que metade do seu rosto ocultava-se em algum lugar entre a barba e o tenebroso bigode. Se olhássemos muito, víamos uma saliva escorrendo do canto externo dos lábios. Eu ficava doente só de pensar que o tinha perto de mim, colocando-me aquelas mãos amareladas pelo tabaco. Nunca o vi lavar as mãos para me examinar. Toda a vez que ele ia-me visitar quando criança para exames rotineiros ou qualquer outra coisa, se eu estivesse doente ficava pior, e se eu não estivesse, aí ficava mesmo. Arregalei os olhos de pavor. Sentei-me na cama, coloquei a bandeja no colo e comi tudo o que havia no de jejum, pois com certeza ela cumpriria a sua promessa. Ela, sorrindo, parecia ter lido meus pensamentos. Aliás, sempre fazia isso. Dei umas espreguiçadelas gostosas no ar e empurrei a bandeja vazia. Voltei para a janela, fiquei por horas a observar o jardineiro Joseph enquanto ele cuidava das rosas com dedicação e minúcia. Vi Maria levando para ele o café e sequilhos. Ele sempre estava próximo dela e pareciam tão felizes. Maria sorria e saía em seguida, toda faceira. Não demorou muito e logo estava de volta para buscar a bandeja. Tinha nos lábios um sorriso que não era normal. Definitivamente, Joseph a fazia muito bem. Deu um suspiro profundo antes de me dar um convite para passar a sua folga com ela. Senhorita Ana, gostaria de passar o fim de semana comigo na casa da minha irmã, que mora no interior? Perguntei se tinha avisado o senhor a minha madrasta, o que confirmou entusiasticamente com a cabeça. Pediu que me apressasse e saiu toda satisfeita, porta fora. Fazia muito tempo que eu não a via daquele jeito. Maria sempre tivera permissão para ir visitar seus parentes no interior. E, por certo, não era essa a causa dessa súbita alegria. Daria tudo para saber o que Joseph tinha-lhe falado. Tomei um banho caprichado, com os sais que ela fizera para mim. Escolhi um dos meus mais lindos vestidos, mas este era adorável. Em tons de areia, todo rendado e com muitos babados, seu decote deixava meus ombros à mostra. Olhei no espelho e senti-me bem ousada, mas mantive a discrição quanto aos exageros. Gostava de ficar admirando-me ao espelho e ali, olhando o retrato de minha mãe. Comecei a fazer comparações entre nós duas. Naquele momento percebi o quanto me parecia com ela. Meus olhos eram cor de mel, puxando para o verde. Meus cabelos tinham cachos largos e eram de um tom acastanhado, quase dourado. Minha pele, morena clara, era perfeita e sem nenhuma mácula. Meus lábios eram grossos. Definitivamente, eu
e a mistura perfeita das raças. Minha mãe era inglesa, de pele muito clara e olhos muito azuis. Seus cabelos eram de um castanho muito claro, quase louro. Fitando-a naquela fotografia, achei-a parecida com um anjo. Eu havia herdado dela não só a beleza, mas também a elegância e o tom polido na face. Minha cintura era extremamente fina e eu só usava o espartilho por mero capricho. Esse tipo de arrogância e vaidade foi uma das coisas que me arrependi de ter tido. Embora ela tivesse morrido quando nasci, esses eram os comentários a seu respeito. Na aparência, achava-me igual à minha mãe e sentia muito orgulhosa disso. Meu pai não ficava para trás. Ele era um espanhol muito alto, olhos cor de mel, pele bronzeada e cabelos claros e lisos, ombros largos e fortes. Lembro-me de vê-lo quando eu era criança, depois de chegar de uma das caçadas, montado em seu cavalo baio. Ele se parecia com uma personagem de conto de fadas. Ficava louca, esperando que ele me colocasse em sua garupa e me levasse para cavalgar em seu colo. A sensação de proteção e liberdade era um misto formidável. Que pena não podermos voltar atrás no passado, no exato momento em que fomos mais felizes. Neste momento, mediante tanto sofrimento, é que percebo como eu tinha uma vida fútil e, por certo, poderia ter feito mais pelo meu semelhante. Às vezes, ele tentava ser durão com os empregados, mas seu coração era bom e acabava voltando atrás. E quando sorria, era perfeito. Seu olhar era penetrante e sedutor. Aposto que minha mãe, ao vê-lo, apaixonou-se imediatamente. Esse era o tipo de amor que eu queria para mim, eterno e verdadeiro. Eu tinha a certeza de que ele ainda a amava, pois sempre trazia consigo, dentro do relógio do bolso, um retrato dela. Mesmo casado com a minha madrasta, ele ainda, às escondidas, ficava fitando com ternura aquele retrato. Ao se casar com a condessa, meu pai tornou-se carrancudo e grosseiro, afastando-se de mim dia após dia. Passei a me sentir culpada por minha mãe ter falecido durante o parto. E minha madrasta, ao perceber meus temores infundáveis, passou a agredir-me, chamando-me de pequena maldição. Dizia ser a culpada pela morte de minha mãe e pelo facto de ela nunca ter engravidado. Mas, um dia, meu pai ouviu e interveio por mim. Disse que nunca mais queria vê-la a fazer-me tais acusações levianas. A condessa engoliu seu ódio por mim naquele dia e subiu para seus aposentos, fingindo estar se sentindo mal. Não me lembro de ter visto procurar por ela e pedir-lhe desculpas, como sempre estava acostumado a fazer. Essa foi a única vez, desde que me entendi por gente, que vi meu pai manifestar-se a meu favor. Usei minha fita negra de veludo ao redor do pescoço, com um camafeu de marfim de minha mãe. Agora só faltava a sombrinha, cor de palha, com delicadas rosinhas azuis e outras cor de damasco. Seu cabo era todo talhado à mão e havia sido o meu avô quem o fizera para mim. Agora sim, estava pronta para o meu passeio naquele final de semana. Levei comigo minhas economias, achei que seria o momento exato de gastá-las. Maria entrou no quarto, de repente, e fitou-me de cima a baixo. Ironizou ao perguntar onde seria o baile. Senti-me encabulada e corei de imediato. Ela ainda continuou a brincar, dizendo que daquela forma eu iria arrumar pretendentes com muita facilidade. Sorri meio sem graça e falei que se fosse somente para desfilar ao lado de um homem triste e carrancudo como o meu pai, só para mostrar à sociedade que era capaz de arranjar marido, preferia acabar solteirona e comendo bolachas com chá. Minha nossa, pensei que ia poder descansar um dia, mas pelo que vejo vou ter de cuidar de uma solteirona carrancuda, disse Maria, dando uma sonora gargalhada. Ah, Maria, jamais me apaixonarei, somente se o amor for verdadeiro e duradouro. Mas sei que isso será impossível de acontecer, pois a nossa sociedade só visa o materialismo e, levando em conta a situação financeira atual da minha família, isso será praticamente impossível, pois meu dote não é considerado tão valioso como o de algumas jovens do condado. Também temos que levar em conta outro facto não menos importante. Qual seria? Perguntou Maria, curiosíssima. O facto de que a senhora minha madrasta pode ter furtado o meu dote, mísero dote, antes mesmo de eu ter tido a chance de usá-lo. Dessa vez, nós duas caímos em risos. Mas ela prosseguiu, tentando corrigir o meu pensamento de depreciação para comigo mesma. Não quero que diga sandices, criança tola.
Por certo, um jovem mancebo irá se apaixonar por si do jeito que é. Não podemos julgar todas as pessoas somente por conhecermos uma. Afinal, os dedos das mãos não têm o mesmo tamanho. E quem seria essa pessoa tão escrupulosa e tão pouco materialista que vê uma moça pelo que ela é e não pelo dote que ela tem? E quanto aos dedos da mão, Maria, eu já os observei. Não são iguais, por certo, mas têm o mesmo tamanho. Estão posicionados de forma diferente. Basta observá-los e vê-los que estou correta. Ah, Maria, nós fazemos parte de uma grande peça teatral na qual só mudam as personagens e o cenário, às vezes, mas a história é sempre a mesma. Principalmente para nós, mulheres, que somos nada mais, nada menos do que meras marionetas nas mãos de nossos senhores. Não existe casamento sem conveniência, Maria. Valemos o dote que possuímos, ou seja, o dote que levamos como bagagem. Ouso dizer que a condessa foi uma dessas vítimas. Agora sei que a senhorita não está mais em seu juízo perfeito. A senhora Delpate, uma vítima? Nunca. Maria acha que ela não foi também obrigada por seu pai a casar com um homem viúvo que ainda trazia a bagagem de uma filha nos braços? Pense bem, não deve ter sido fácil para ela ter de se casar só porque já estava com 28 anos. Temos nossas diferenças, isso é certo, mas não posso culpá-la como é. Ela é mais uma vítima da sociedade. Já pensou o que é ter de ver os seus sonhos sufocados? E se ver aprisionada a uma vida infrutífera e sem volta? Não é a senhora mesma que disse que quando os sonhos morrem, morremos com eles? Por isso ela desconta toda a sua ira em mim. E ainda deve, por certo, sentir-se completamente frustrada por não ter podido ter filhos. Até agora, com 48 anos, isso deve ser horrível. Imagine só como a sociedade em que ela vive cobra dela o tempo inteiro. Todos nós temos problemas. Os dela são ainda piores que os meus. Acredite. A senhorita está completamente certa, mas isso não quer dizer que ela deva sair por aí pisando as pessoas menos favorecidas. Concordo com a senhora, mas não somos ninguém para julgá-la. Ela foi criada com tudo do bom e do melhor. Nunca soube que sequer trocar a própria roupa. Ela foi mimada em demasia. Tornou-se prepotente. Ou quer que vejamos isso. Já a flagrei muitas vezes, depois de suas festas, fitando o horizonte, visando sabe-se lá Deus o quê. Ela, de facto, não ama meu pai, mas ainda prefere ficar com ele a voltar para a sua casa na Alemanha. Imagino o que diriam de uma mulher com o título de nobreza que ela possui se alguém soubesse que ela saiu da casa do seu marido. Não a veriam com respeito. E o que ainda é pior, não se casaria novamente, principalmente por não poder dar futuros herdeiros. Tenho a certeza que a severidade do conde, seu pai, e ainda as cobranças da sociedade repressora são piores do que os apertos e a solidão que tem passado aqui. Ora, a senhora acha que uma pessoa como ela não é solitária? Por certo tem razão, minha querida e doce Ana, mas não consigo entender como consegue achar qualidades em pessoas como essa senhora. Não é uma questão de ver qualidades nela, é questão de entendê-la como mulher e como ser humano. E ela só é maldosa porque é revoltada. Prefiro ver as pessoas por outro ângulo. Caso assim não o fizesse, odiaria mais gente do que a quantidade de cabelo que tenho na minha cabeça. Não me importo com o que ela faz comigo. Vai ver, ela está certa. Nunca encontrarei um bom homem para mim. Pois lhe digo que isso acontecerá em breve e rezo para que Deus lhe perdoe por o passo que terá de dar. Sinto não poder interferir em seu destino, minha filha, pois caso pudesse, garanto-lhe que ele seria muito mais ameno do que o previsto. E agora, pare com suas ideias mirabolantes, inocentes, a respeito do ser humano. Para mim, pessoas más escolhem ser como são. E saiu, olhando os dedos da mão. Por quê, Maria? Gritei. Viu isso em suas cartas de tarô? Estiquei-me o pescoço, tentando achar a sua face. Quando ela se virou abruptamente para mim, notei uma profunda tristeza em seu olhar. Porque nunca me responde a essa pergunta tão simples, indaguei insistente. Talvez porque essa resposta seja simples demais e só possa ser respondida pela senhorita. Lembre-se, todas as respostas estão dentro de si. Agora chega de conversa e siga-me, pois vamos acabar nos atrasando. Segui em silêncio e, cheia de controvérsias mentais. Se todas as respostas estavam dentro de nós, por que sempre errávamos em nossos julgamentos?
Ao descermos a escadaria, Maria foi até à cozinha para dar as ordens finais à criadagem. Fiquei entre os dois últimos degraus, observando tudo à minha volta. A mobília, embora fosse muito cara e exuberante, era de extremo exagero e de um mau gosto imperdoável. Observei tudo ao meu redor e fechei os olhos para me lembrar até dos mínimos detalhes. Estranha a sensação de perda e a saudade antecipada que tomara conta de mim naquele momento. Era como se eu não fosse mais ver aquilo tudo de novo. Senti medo e tristeza. Minha madrasta observava-me do alto da escada. Ela era como uma sombra constante em minha vida. Às vezes tinha a sensação de tê-la em frente a mim enquanto dormia. Não resistindo, ela disse logo para me ofender. Desse jeito voltará casada com um plebeu. Aliás, é bem o seu tipo. Nunca se parecerá comigo. Não conseguirá um bom partido e jamais terá um homem em seus pés. Acha mesmo que pode copiar-me? Criança tola. Não tente, não sou sua mãe, nunca quis ser. Não vê que sou a mulher de seu pai e que ele já a esqueceu há muito tempo? O seu reinado acabou, minha querida, se é que um dia existiu. A condessa disse essas coisas enquanto descia a escada, cambaleando. Dessa vez, excedeu-se em sua soberba, arrogância e presunção, e a maneira com a qual falava do meu pai ferveu meu sangue. Mas Deus me deu força para não perder a paciência. Levei em consideração que ela não estava sóbria naquele momento. Na verdade, senti pena dela. O cheiro da bebida era tão forte que me tonteou, devido à pouca distância que ela fez questão de manter para me assustar, o que conseguiu. Em seus olhos percebi um ódio aterrorizante. Fiquei tão nervosa e indignada e ao mesmo tempo assustada, pois não sabia o porquê de ela me odiar tanto. Eu sabia que eu poderia ter recebido à altura, mas não o fiz. Desenvencilhei-me dela o mais rápido possível e saí porta fora às pressas. Pude ainda ouvir seus gritos histéricos e rompantes pelo lado de fora. Vê se arruma um plebeu velho, gordo e fedido. Por lá, e suma com ele para bem longe das minhas vistas. Assim, vai poupar-me o trabalho de eu mesma ter de despachá-la para o inferno. Ergui a minha cabeça e fui até ao jardim, onde estava nosso jardineiro Joseph. Aproximei-me dele, baixei-me para cumprimentá-lo melhor. Eu estava tremendo, tanto que ele, parecendo ter percebido, mas também não querendo deixar transparecer para que eu não ficasse ainda mais constrangida, cortou um botão de rosas com um gesto de delicadeza, dando-me em seguida. Por fim, disse, ainda de cabeça baixa, uma rosa para uma linda flor. Sabe, senhorita, a patroa ladra, mas não morde. No fundo, ela sente tanto medo da senhorita quanto a senhorita dela. Sorri em agradecimento e aproximei-me, inclinando-me e segurando a sua cabeça com as mãos para lhe dar um beijo na testa. Na verdade, eu compreendi o que ele estava a tentar me dizer. Imagine só, minha madrasta com medo de mim. Embora parecesse hilário, era a mais pura verdade. Só que naquele momento eu só conseguia ver o medo que sentia dela. Joseph era um velhinho, simpático e agradável. Quando eu era criança, sempre me contava histórias e contos folclóricos sobre o povo cigano, e era fantástico ouvi-lo. Levantei-me para olhar o redor e admirar o esplendor do magnífico jardim. Eram tantas flores. Rosas de todas as cores e tamanhos, margaridas, gerânios, florzinhas do campo, violetas, dálias, cravos, jasmim, orquídeas, papoilas, plantas ornamentais. Tudo aquilo tinha cheiro de amor e fazia muito bem. Toda aquela beleza misturava-se ao perfume da hortelã, da alfazema e do alecrim. A condessa tentou fazer que o meu pai acabasse com o jardim por várias vezes, mas ele sempre ficou em cima do muro e nunca deu uma resposta positiva a ela. Para essa questão, ele apenas disse que queria pensar. Minha madrasta continuou insistindo com esse assunto por muito tempo, mas depois de nunca ouvir um sim conclusivo, acabou desistindo por certo tempo. Quando se casou, trouxe consigo uma decoração pavorosa, inclusive as estatuetas monstruosas e sem nexo que passaram a decorar o belo jardim da minha família. O pior é que ela as fixou no jardim, próximo à janela do meu quarto. Lembro-me de quando era pequena, ao escurecer, sempre que olhava pela janela, tapava os olhos com as mãozinhas, pois me davam muito medo. Eles eram como pessoas decepadas e, na minha mente frutífera e infantil, mexiam-se e pareciam estar a caminhar em minha direção. Eu corria para debaixo das cobertas, deixando de fora somente o pequenino nariz para respirar. Eu suava e tremia tanto que, quando Maria vinha dar-me uma boa noite, tinha de me trocar a roupinha que estava toda molhada. Ela sempre me
acalentava com as suas cantigas de ninar, na tentativa de me acalmar até que eu dormisse. O cavaleiro Sr. Lourenço aproximou-se de mim por trás, assustou-me, assustando-me. Calma, senhorita Ana, só vim saber se está tudo bem, pois ouvi quando a senhora Del Prato estava a gritar com a menina, desesperadamente. Ela fez uma maldade à senhorita? Não, Sr. Lourenço, ela apenas ladrou um pouco além da conta. Foi só, juro. Ele pareceu não querer, então reforcei, olhando os seus olhos. Sim, está tudo bem. Deve ser a asténia causada pela ausência de meu pai ou o excesso de licor de genipapo. Ah, por certo, a senhora deve estar a precisar de uns calmantes em dosagem maior. Oh, não diga isso. Não se podem misturar calmantes e licores. Começámos a dar gargalhadas. Lourenço conseguia descontrair-me afinal. Maria veio em seguida e disse: imagine só, esses criados jovens não fazem nada direito. Maria, não estaria a senhora sendo exigente demais com os pobres coitados? Não está tentando tirar o lugar da senhora Del Prate, está? Maria fez-me um ar de desaprovação pelo meu comentário esdrúxulo. Lourenço já havia colocado nossas bagagens na carruagem. Abrimos a porta para entrarmos. Seguimos, então, no caminho em direção ao enorme portão verde musgo, com pontas em forma de lança e pintadas em dourado. O enorme brasão da família Del Prato estava logo à frente. A passarela toda, de pedras grandes e polidas pelo passar dos anos, dava à entrada um ar de realeza. Pude ver a estufa onde Joseph cultivava as mudas, era logo na lateral do jardim. 4 bancos foram colocados no decorrer do caminho, 2 de cada lado. Um escravo veio abrir o portão e pela primeira vez senti-me em liberdade, longe daqueles muros de medo e tristeza. Suspirei aliviada, mas era estranho, pois a sensação de que nunca mais veria tudo aquilo novamente não me largava. Minha sombra olhava-nos às escondidas, por trás das cortinas, da grande janela de vidro da sala de estar. Parecia uma ave de rapina. O que será que passava naquela cabeça louca e cheia de luxúria? Sacudi minha cabeça, rindo comigo mesma. Maria pareceu ler meus pensamentos. Aliás, ela era a minha sombra mental e era constrangedor, às vezes, ter os pensamentos invadidos. Como que, em um impulso, Maria disse: pare de criar caraminholas. Nessa cabecinha, menina. Dei de ombros, virando o rosto para o outro lado, mas percebi que ela também sorria. Maria era uma mulher muito perspicaz e, por isso, achei melhor centralizar os meus pensamentos na paisagem ao meu redor. As ruazinhas eram estreitas e encantadoras, com suas belas e elegantes casas, todas decoradas com jardins repletos de flores, pois era a moda trazida da Europa. As árvores frondosas que cercavam de um lado a outro as calçadas. Pareciam ter colocado ali, naquele momento, só para passarmos numa passarela harmoniosa. Muitas pessoas afoitas já transitavam para lá e para cá. Senhoritas pareciam ocupadíssimas em desfilar seus modelitos muito comportados, elegantes, num flerte compulsivo para atrair a atenção dos companheiros, cavalheiros que desfilavam na outra calçada. Afinal, ficar solteira poderia se tornar uma coisa escandalosa e dispendiosa para os pais. Eles juntavam dinheiro durante toda a vida para que as suas filhas não se casassem sem um dote adequado. Moçoelas, moçoelas, desculpem, em época de se casar só... Tenho aqui um erro. Isto é que não estava a fazer sentido. Em época de se casar, só frequentavam bailes em companhia de suas aias ou de seus pais, jamais sozinhas, por medo de mexericos, sendo que a irmã mais velha quem deveria se casar primeiro e a irmã mais nova, caso houvesse uma, tinha de ficar a cuidar de sua mãe. Se o namoro firmasse, deveria durar 1 ano na sala da moça, que tinha de estar acompanhada de seus pais e outras pessoas. Então o próximo passo seria o noivado,
que devia durar apenas o tempo de o enxoval ficar pronto. Isso queria dizer na semana seguinte, pois a maioria das mães fazia o enxoval das filhas assim que as meninas nasciam. Claro que as jovens e namoradas também tinham que bordar grande parte do enxoval, logo que estivessem em fase casadoira. As meninas já estavam prontas para o casamento a partir dos 12 anos, caso fossem nobres, e a partir dos 14 a 18, caso não tivessem título de nobreza. Isso significava que eu estava passando do tempo de arrumar marido. Todos procuravam um bom partido para as suas filhas, não se importavam com os sentimentos delas. Na esperança de um futuro seguro, o amor era o de menos valor. Isso não era o que eu queria para mim. Sempre me esquivei de senhores mais velhos. Certa vez, em um jantar de que fui obrigada a participar em minha casa, meu pai apresentou-me um fidalgo com o triplo da minha idade, sendo que eu tinha 16 anos na época. O velhote rodeou-me a noite toda e não consegui desenvencilhar-me dele. O cheiro de bebida misturou-se com o cheiro de roupa velha, que devia de estar guardada desde o século XV. Isso era nauseante. Suas mãos eram oferecidas demais. O único jeito foi dizer que estava me sentindo muito mal, com certeza. Era mais uma que a condessa fez para se livrar de mim, pois pude vê-la com o seu olhar de deboche às escondidas. Mas, graças a Deus, a falsa dor de cabeça que forjei salvou-me, mais uma vez. E nesse dia apertei os olhos ao passar na frente da condessa, constatando a minha vitória, o que causou uma torcida em seu leque de estimação. Voltei a observar a paisagem de Salamanca, enquanto Lourenço contornava a praça central. Então pude ver a minha linda fonte de água no meio da praça. Depois de algumas horas, chegámos ao nosso primeiro destino. Parámos à frente de uma enorme mansão cor-de-rosa. Era a mansão e o atelier de Madame Hortência Vigalde. Ela era uma senhora rechonchuda, de olhos grandes e amendoados. Seus seios eram fortes e salientavam-se por cima de suas vestes, repleta de rendas e outras mesuras. Para completar o visual exótico, ela ainda usava uma peruca loura, cheia de caixinhos. Isso a fazia parecer uma boneca de trapos, mal feita e assustadora de se ver à noite, sentada em uma cadeira no escuro. Ao ver-me, sempre me abraçava fortemente e melava-me com os seus beijos, bebendo-me. Como era difícil ser uma jovem educada e de boa índole, meu Deus. Tinha vontade de sair a correr. Às vezes, tinha a impressão de que ela poderia me morder com aqueles dentes enormes e escurecidos pelo tempo, mas também poderia correr o risco de ser engolida por aqueles lábios extremamente grandes e lambuzados de açúcar, pela quantidade de doces degustados. Ao chegarmos, ela estava de pé à soleira da porta, comendo uma brevidade. Ao ver-nos, correu em nossa direção dizendo: "Oh, querida, como está linda!" E cada vez mais parecida com Elizabeth. Veio ver algum modelito para si? Meu bem, não, salvou-me Maria. Viemos buscar a encomenda da senhora Del Prato. Estávamos partindo de viagem e, como não teremos tempo de vir buscá-la da volta, levaremos desde já a encomenda connosco. Oh, entrem. Pedirei a Gúlia que lhes busque a encomenda. Sentemos, por favor. Aceitam uma xícara de chá com biscoitos? Façam-me companhia, queridas. Nunca recebo visitas para o chá. Até parece, pensei comigo, todos os clientes que por ali aparecem, por certo, seriam motivo para a Madame Hortência tomar chá com biscoitos, o que explicava a sua forma rechonchuda. Não, senhora, estamos com muita pressa e, além do mais, já fizemos o nosso de jejum matinal. Oh, ficarei o tanto ofendida. Sabe como eu gosto da menina, embora quase não a tenha visto ultimamente. Por fim, aceitámos uma xícara de chá para que ela não tivesse uma síncope. Então, querida, como está o seu pai? Já retornou de viagem? Não, ainda não. Mas, com certeza, não aconteceu nada de grave com Sir Juan. Nisso, eu aposto. Sabes como são os homens? Fique despreocupada, querida. Se não fosse casado e se eu tivesse um pouquinho menos de idade, candidatar-me-ia à sua madrasta. Uma madrasta boazinha, é claro. Fez esse comentário, sorvendo em seguida um gole de chá. Por certo, ela teria que ter muito menos idade mesmo. Ela usava termos antigos como se ainda estivesse no século XV e forçava um falso francês. Na verdade, eram cópias exatas de luxo da moda francesa. Suas costureiras, sim, eram as verdadeiras artistas, pois Madame Hortência nunca sequer colocou as suas mãos em uma agulha para cozer. Eu e Maria nos entreolhámos, contendo uma sonora gargalhada. Ah,
mas aposto que existe algum jovem mancebo para consolar essa ausência. Olhei novamente para Maria, em busca de socorro, e suspirei quando pude ver que Gúlia entrava, trazendo um enorme pacote nas mãos, que foi direito para as mãos do lacaio. Este o entregou para Lourenço, que nos aguardava pacientemente no lado de fora. E vamos ficar por aqui, porque já vai em 35 minutos praticamente, e senão depois fica muito extenso. Ok? Até amanhã. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de acesso à minha biblioteca pessoal e à minha livraria. Qualquer coisa, façam lá um gostozinho na página, é no Facebook, e podem, através dessa página, enviar-me uma mensagem privada para qualquer tipo de livros, seja o que vocês quiserem. Beijinhos no coração e amanhã encontramos-nos cá para gravar mais uma parte desta linda história.